Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque olha, Fabinho Soldado assediado, hein? Era só o que faltava. A nova presidência se apresentou, se reuniu com o elenco. E eu vou te contar detalhes sobre isso. Teve reunião com a Adidas. Como é que tá essa história? E a Nike? E aquela perguntinha que voltou. Ah, meu Deus, será que eu faço ela? Vou fazer. E o Roger Guedes, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, pessoal, a quinta-feira ela começou com o presidente Osmar Stabile se apresentando ao elenco de jogadores, né? O elenco que estava na Argentina, né? Acabou voltando de uma eliminação lá na Copa Sul-Americana e tudo mais, mas tem uma sequência de temporada ainda pela frente e essa instabilidade que é natural foi, digamos assim, de uma forma foi tentada, né, para que a diretoria apagasse, diminuísse essa instabilidade com essa reunião que aconteceu na manhã dentro do vestiário. O presidente tentou passar essa tranquilidade para o elenco, dizendo, né, que de uma forma interina está cuidando das coisas do clube e para que eles tenham tranquilidade para trabalhar na sequência do ano, enfim, porque tem objetivos a serem conquistados. Tem algumas informações de bastidores que não posso negar para vocês, vai chegando, né, muita coisa diante de tudo que vem acontecendo, de mais do que uma insatisfação, uma preocupação dos atletas e de alguns atletas muito enormes no elenco, de atletas líderes, de atletas referências e não tem por que não dizer aqui, Memphis Depay, Rodrigo Garro, são jogadores preocupados com a situação. E quando eu digo preocupados, eu não me refiro apenas no jogador. Eu falo do staff. Eu falo de pessoas que cuidam da carreira desses atletas. E aí vocês já devem estar entendendo onde eu quero chegar. Eu não quero ser alarmista aqui, vocês me conhecem, não é para isso que eu faço os conteúdos aqui, mas existe um risco e a gente precisa trabalhar com ele, com o risco de que abrindo uma janela na sequência, nos próximos dias, de que se vierem propostas ou possibilidades de saídas para esses jogadores, de que isso favorece uma negociação. Não vou dizer que eles querem sair, que eles estão pedindo para sair, de que tem proposta, de que já estão fora. Não é nada disso, não é nada disso. Mas é mais um ingrediente. O que a gente ouve é de que esses jogadores... e tem outros, tá? Citei dois aqui, porque são dois que seria realmente muito complicado se eles saíssem nesse momento, né? O Memphis Depay, que tem valores aí já atrasados, de alguns gatilhos, de algumas luvas e tudo mais. Aí vocês sabem, né? Às vezes não é nenhum atleta. E o atleta, enfim, ele não obrigou ninguém a fazer o contrato que fizeram com ele. Tem que arcar. A nova presidência chegou, assumiu e disse, não temos dinheiro. Como é que isso bate no jogador? Aquilo que eu estava para receber vai ser difícil agora. E aí, obviamente, vai tendo uma conversa do tipo, e o Fabinho Soldado é o cara mais habilidoso nisso. É o cara que consegue trazer o elenco para si, é o que faz a chamada blindagem, é o que diz, não, peraí, nós estamos cuidando aqui dos seus interesses, é o que está acontecendo lá fora, não pode entrar aqui. O Fabinho é o cara que costura esse tipo de coisa. E aí vem a situação preocupante também, porque nem o Fabinho Soldado está seguro. Quando eu digo que ele não está seguro, é porque ele é um cara que se valorizou no mercado. Ele era um gerente de scout que acabou sendo até promovido, participava de algumas decisões do futebol no Flamengo, mas que nunca teve o tamanho, o status que tem hoje no Corinthians. Hoje ele é um diretor executivo e muito atuante. É o dono do vestiário do Corinthians. E não à toa ele ganhou esse crédito, porque ele montou o elenco do segundo semestre para cá e trouxe jogadores que mudaram o patamar do time e que melhoraram muito a equipe do Corinthians. É o cara que consegue trazer o Memphis Depay, que aposta no Hugo Souza, que traz o André Carrilho, não trouxe o Garro porque chegou antes, mas assim, é um cara que monta ou melhora o elenco do Corinthians e ainda assim apaga alguns incêndios, é o cara que administra o vestiário, conversa com os jogadores. Esse cara se valorizou. E aí o Santos, que hoje está numa situação muito complicada, que você não imagina o Santos como um rival do Corinthians e tal, por uma questão técnica. Não, o time do Santos, não sei o que, está vivendo uma situação. O Santos, ele tem na necessidade
de reagir na temporada, porque senão o Santos vai disputar a Série B mais uma vez. Então o Santos está numa negociação aí com o pai do Neymar, que a gente não sabe se ele vai ficar, se ele não vai ficar, mas o Neymar, pai, está investindo em estruturas no CT, está realizando uma parceria com o Marcelo Teixeira, que segundo ele será duradoura. Então a gente não sabe que tipo de investimento o Santos vai ter a partir de agora, nessa janela, e do segundo semestre o Neymar ficando ou não. Tem um zum aí de SAF, do Neymar pai investir no Santos. Tudo isso ainda está meio nebuloso, ainda mais depois das últimas declarações. Mas é fato de que o Santos pode querer dar um salto. Querendo dar um salto, eles cogitaram, mais do que cogitaram, eles sondaram nomes no mercado. Entre eles, Alexandre Matos, isso eu posso dizer com certeza para vocês. O nome do Alexandre Matos foi tentado e o Matos está um pouco afastado das decisões mais importantes no Cruzeiro. A relação deu uma balançada lá do Alexandre Matos com o Pedro Lourenço, mas ele tem contrato, né? E ele que montou esse elenco lá do Cruzeiro. E ele foi contratado para isso, porque o Pedrinho queria ser agressivo no mercado. Então, o Matos foi sondado e o Fabinho Soldado também. E também o Marcos Braz e o Bruno Spindel, do Flamengo. O Marcelo Teixeira, que é um nome de peso para ser agressivo e investir no mercado. Mas, mais do que isso, existe uma possibilidade, que não foi confirmada ainda, mas que o Fabinho fosse ainda acima do que ele é no Corinthians. Ele fosse uma espécie de CEO do Santos. E aí você sabe, né? Pode ter uma remuneração maior, poderes maiores, um desafio de você resgatar um Santos. Tudo isso pode mexer com um profissional. A gente ainda não sabe o que pode acontecer nesse sentido. Agora, ele foi tentado, tá? Então, se o Fabinho Soldado sai do Corinthians nesse momento, irmão, a coisa complica e bem. Porque ele é o cara que segura as pontas. Ele é o cara que ainda está segurando as pontas. E tem muita coisa para acontecer no meio dessa presidência interina. Isso é o que me preocupa. Porque o Osmar Stabile, ele não vai concorrer em nenhum tipo de pleito. Se definirem novas eleições, se o associado confirmar o impeachment do Augusto, a gente vai ter novas eleições. Ele não vai concorrer. Então, ele entrega o cargo até uma nova eleição, até o novo presidente assumir. Nesse período, ele vai ter que participar de uma janela. Ele vai ter que cuidar de coisas muito importantes do clube, sendo que ele não vai ficar. Então essa é a minha preocupação. Ele vai ter que administrar coisas muito grandes. O Yuri vai sair ou não? O Memphis e o Garro, que estão insatisfeitos, vão permanecer? Vão pagar aquilo que está em atraso? Como é que você vai comportar todas essas dívidas? A possibilidade do transfer ban que pode acontecer, das dívidas do Rojas, do Félix Torres, do próprio Rodrigo Garro. Tudo isso está para ser julgado agora. Para ser julgado não, para ser sacramentado agora no finalzinho do mês, entre os próximos dias. E aí? Tudo isso é essa presidência que vai ter que cuidar. O contrato da Adidas, o contrato da Nike, que eu já vou falar a respeito, tudo isso está nas mãos do Osmar Stabile, que não queria essa cadeira, ao que tudo indica, e que não quer essa cadeira. É assim que está o Corinthians. Então, dentro dessa instabilidade toda, você tem um cara que segura tudo, que é o Fabinho Soldado. Ele saindo, a coisa vai ficar muito complicada. Mas não tem informação de que ele vai sair. Só tem uma tentativa. E hoje é o Santos. Amanhã pode ser o próprio Flamengo. Pode ser o Palmeiras. Pode ser algum clube que resolve investir para tirar o Fabinho Soldado dali. Então, essa preocupação existe. Por quê? Porque o presidente que está hoje, ele é interino. Ele é efêmero. Ele é momentâneo, ele é transitório. E isso, na minha opinião, complica bastante as coisas. Sobre a reunião da Adidas, o clube emitiu uma nota hoje dizendo que houve uma reunião com a Adidas até para entender, porque o Augusto se despediu dizendo que estava tudo certo, um contrato maravilhoso, mais de 1 bi, não sei o quê. A Adidas realmente reforçou a ideia de investir no clube a partir de 2026 e seria realmente um acordo muito interessante, né, que passaria da casa de 1 bilhão nesses anos todos aí de contrato, que a Adidas gostaria de firmar com o Corinthians, mas a presidência, através da Comissão de Justiça, do CORE, da Comissão de Marketing, todas essas áreas foram tentar entender o que a Adidas pretendia e, ao mesmo tempo, passar para a Adidas que não foi, na minha opinião, o cuidado que o Augusto teve,
existe uma questão muito delicada com a atual fornecedora, que é a Nike, só isso. Porque ela tem uma cláusula de renovação automática até 2029. E, portanto, a Nike se baseia nisso para continuar no Corinthians. Então o Corinthians não pode simplesmente rasgar isso a ponto de ser muito punido, né? De ter uma multa absurda. Então, assim, precisa lidar com a Adidas, mas precisa lidar com a Nike também. Foi isso que o clube, ao se reunir com a Adidas, foi fazer. E, ao mesmo tempo, está tendo todo esse cuidado para, mesmo querendo romper com a Nike por conta de um fornecimento, por conta de alguns problemas de logística e porque o contrato com a Adidas é melhor, mesmo assim, a Nike está garantida juridicamente a permanecer no Corinthians. Então, para haver o distrato de uma forma bilateral, em que as duas partes concordem, precisa de uma habilidade muito grande. E, de novo, estamos falando de um presidente transitório, que já demitiu toda a diretoria estatutária e que está retomando aos poucos, inclusive alguns que já estavam por lá, mas que não podem, pelo estatuto, assumir com a cara, com a caneta, mas podem atuar nos bastidores. Olha que loucura. Olha que loucura o que acontece com o Corinthians. Enfim, são decisões estratégicas muito sérias que essa presidência vai ter que lidar nesses dias que estão agora. E eles, como eu disse, são transitórios. É difícil, é difícil. Para a gente fechar, para dar um molinho para esse vídeo aí, não ficar só coisa ruim, vocês viram que o Roger Guedes deu uma entrevista para o meu amigo André Hernan, né, do canal UOL lá e também das redes sociais do André. O Roger Guedes, que realizou o sonho de jogar no Catar, pela bagatela de 4 a 5 milhões de reais por mês, ele meio que deu uma cavadinha para voltar para o Corinthians. Ele sempre vai ter o interesse de outros clubes. O Roger Guedes tem mercado, ele é muito jovem ainda, não tem 30 anos, é um cara que tem mercado no Brasil, foi ganhar o dinheiro dele. O problema foi o momento que aconteceu tudo e a forma como foi, né? Foi em meio a uma semifinal, foi ele dizendo que sempre teve o sonho de jogar no Catar, foi ele, assim, sendo um cara muito referência do time naquele momento, do time da torcida. Aquilo pegou mal para o torcedor. Mas, enfim, qualidade a gente sabe que ele tem, né? Tecnicamente falando, se a gente não pensar na questão da mágoa e tudo mais do torcedor, porra, o Roger Guedes resolveria muitos problemas. Agora, tem torcedor que não engoliu muito a forma como ele deixou o clube. Aceitaria de volta? Essa é a minha pergunta para vocês. E o Roger Guedes, você aceitaria? Ele usou frases do tipo: pô, esse time aí e tal, imagina eu com o Yuri, com o Memphis e o Garro ainda lançando bola pra gente, pifando a gente, caramba, o pessoal lá de trás que se vire pra marcar. Ele brincou muito com essa situação e aquela coisa, né? Falou que depende, obviamente, do Corinthians querer, né? Quando ele voltar ao Brasil. A questão é que ele vai ter que reduzir bastante a pedida salarial dele. Ou nem tanto, né? Porque a gente tem o Memphis aí ganhando um salário, ok, ele tem um outro cartaz internacional e é bancado por patrocinador, então tem outra realidade. Mas o salário que o Roger Guedes ganha hoje, ele teria que ou abrir mão para vir agora, ele tem contrato até metade de 26, ou vir depois. E aí a gente está falando de metade do ano que vem. E aí até lá muita coisa pode acontecer, o elenco muda e tudo mais. Nesse momento não há nenhuma informação de negociação em andamento, tá? É bom que se diga. É simplesmente uma reconstrução do Roger Guedes da sua imagem com o torcedor. Para que, né, ali na frente ele possa voltar ao Brasil e ter as portas abertas no Corinthians. Por isso que eu pergunto para vocês. Ele tem essas portas abertas? Você aceitaria de volta? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! E aí, Fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians tem encontro alinhado com a Nike para esclarecer o contrato. O Corinthians tem um encontro alinhado com a Nike para os próximos dias no intuito de entender questões relacionadas ao contrato atual e da cláusula de renovação automática até o fim de 2029. A reunião, que pode acontecer já nesta sexta-feira, servirá para a nova diretoria esclarecer informações, falar dos descontentamentos da gestão de Augusto Melo com distribuição de materiais nas lojas oficiais do Corinthians e intermediação da Fisia nas negociações do clube com a empresa e ter acesso ao contrato vigente para que os órgãos fiscalizadores, em especial o CORE, façam análises. Também há o intuito de transmitir à Nike uma mensagem de parceria em meio às notícias sobre a suposta feita
pela Adidas para assumir o comando de fornecimento de materiais esportivos do Timão. Ainda não anunciados pela nova diretoria do Corinthians, Vinícius Manfredi e Leonardo Pantaleão estarão presentes na reunião. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.